Olá, eu sou a Karen Jones e esse é o podcast Elas Movem Elas, projeto que carrega um propósito maior desde o início, já que é produzido e realizado por mulheres. No mês de maio, dedicamos esse espaço para ouvir mães e suas experiências na quarentena. Mais que isso, buscamos trazer caminhos possíveis para que você pratique o autocuidado no seu tempo, do seu jeito, e para que você se sinta acolhida por nós, mesmo à distância. A gente está aprendendo a repensar a vida e lidar com as emoções por causa do Covid-19 e isso foca muito no coletivo e no pessoal, né? E esse movimento de cumplicidade para apoiar as outras mulheres já vem acontecendo nos outros programas. Então hoje a gente conta com duas convidadas para falar sobre autocuidado, duas mães que são fonte de inspiração. Então eu queria apresentar para vocês a Bela Gil e a doutora Júlia Panzera. Bem-vindas, meninas! A gente está muito feliz em receber vocês e a gente realmente acredita que a gente pode compartilhar com os nossos ouvintes, um pouco de conhecimento. Então, antes de mais nada, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre vocês aqui para os ouvintes do Elas Movem Elas. Bom, eu sou doutora Juliana Panzera, eu sou médica e eu tenho 35 anos. No meu período de formação de médica, eu não tinha muito uma vida muito saudável, por falta, né? A gente sabe que médico não tem muito tempo, principalmente no início da carreira, então eu passei por um período bem complicado de comer muito mal, dormir muito mal, não fazer nenhum tipo de exercício. E depois que eu me casei, engravidei, eu resolvi que eu precisava realmente mudar isso por mim e pelo exemplo que eu ia ser para o meu filho. Então foi aí que eu comecei realmente a me dedicar muito a um estilo de vida mais saudável, a atividade física todos os dias, a uma alimentação muito saudável. E isso vem evoluindo nos últimos... Meu filho fez 7 anos esse mês. E eu percebi que nesses 7 anos, assim, eu tenho evoluído muito, aprendendo, né? Principalmente na questão de alimentação. Então, eu evoluí muito em relação à qualidade de alimentação. Isso tudo está melhorando muito. Quanto mais natural, melhor. Eu tenho alguns meses já, eu tenho tentado uma alimentação vegetariana e isso tem me feito muito bem. Então, assim... Eu percebi que eu venho aprendendo e melhorando com a idade, com a maternidade, isso vem me incentivando a ficar cada dia mais saudável, né? Então, eu gosto de incentivar os outros a isso também, porque quando eu aprendo alguma coisa que eu acho muito legal, eu quero que os outros aprendam também, então eu passo muito isso no meu canal do YouTube, no meu Instagram. Então é muito disso que eu falo, de vida saudável, de alimentação, de exercício. Eu corro muito, eu sou maratonista, amadora, obviamente, né? Mas eu gosto muito de correr, eu estou sempre envolvida em algum treino, em alguma prova. Esse ano não tem prova nenhuma, não tem corrida, mas a gente está tentando treinar dentro de casa. Até corrida estacionária já fiz dentro de casa, que é o que dá, né? A gente está se adaptando aqui. Massa. Bela? Eu sou Bela Gil, eu sou chefe de cozinha, apresentadora, sou formada em nutrição, sou também uma ativista alimentar. Eu acho a comida, assim, ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu enxergo a alimentação como uma grande ferramenta de transformação. Acho que o testemunho da Juliana fala um pouco disso, assim, como a comida pode transformar realmente a nossa vida no âmbito pessoal, mas também no âmbito coletivo, social, ambiental. Então eu tenho essa visão assim da alimentação. E eu comecei essa minha descoberta muito nova também, na adolescência. Eu tinha 14 para 15 anos quando eu comecei a praticar yoga, e aí essa prática mudou a minha relação com a alimentação completamente, e eu melhorei muito. Assim, tudo mudou na minha vida, desde do meu humor, meu bem-estar, tudo ficou melhor, e aí eu queria entender melhor essa relação, né? Como que a comida pode realmente afetar a gente, o que tem, como ela se transforma no nosso corpo, como é isso, como essa mágica acontece. E aí eu resolvi
estudar culinária e nutrição, porque eu acho que ambos se completam, né? São fundamentais, assim, quando são relacionados. Então, e eu tenho também uma prática, né, de bem-estar, digamos assim, para eu me sentir bem, principalmente nesses dias de quarentena. Que você vai ensinar pra gente. Pois é, a meditação é muito importante para mim. E as atividades físicas, né? Eu recentemente comecei a correr, também virei a viciada da corrida. Não corria nada, nada. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, porque a corrida é mágica, assim. Foi muito bom, muito importante para minha vida. Com a recomendação de ficar em casa, eu sou skatista profissional e a gente teve que adaptar completamente forma de trabalho. Não dá para sair para andar de skate, não é nem recomendado. Além, né, do isolamento. De motivos, né? Sim, que nem vale a pena ficar entrando aqui, mas rolaram muitas adaptações, tanto de atividade física quanto doméstica. E, assim, tem muita gente que tá romantizando esse período. As coisas, é claro que tem algumas coisas que a gente aprende que é positivo. Eu também sempre quis meditar e não conseguia, por causa do isolamento eu tenho conseguido. Me planejava para fazer tai chi e nunca conseguia também, e agora, por causa do isolamento, tem rolado. E outra coisa, eu não tenho faltado na terapia semanal, porque a minha terapeuta está atendendo online. Sensacional. Então é desse jeito que eu tenho seguido, assim, cuidando da minha saúde física e mental. Eu queria saber de vocês, quais os caminhos que vocês encontraram? Olha, eu tenho tido, desde o início, né, eu tô com altos e baixos, assim, tem dias que eu tô super otimista e motivada, e não, vamos lá, e tem dias que eu ligo a televisão e falo, meu Deus do céu, a gente tá perdido, isso não vai ter fim. Então, assim, é normal essa oscilação de humor e de disposição, mas eu tenho tentado desde o início, como por eu ser médica, eu não tenho o privilégio de trabalhar home office ou simplesmente parar de trabalhar, né? Apesar da minha especialidade me permitir um pouco mais de segurança nesse momento, eu continuo atendendo porque eu tenho paciente, eu estou atendendo em horários muito reduzidos e só realmente os casos que realmente precisam ser atendidos pessoalmente, mas alguns pacientes eu atendo online, mas enquanto eu não estou trabalhando, eu estou em casa com meu filho, então eu tive que adaptar toda essa história de homeschooling, né? Já fazer aulas online, fazer roteiro de estudo, ensinar ele. Isso me tirou muito da minha zona de conforto, porque eu sou uma péssima professora, então também me deixa muito tensa ali. E a gente tá tendo aquele conflito de que antigamente na minha casa era só videogame só de final de semana. E agora todos os dias parecem finais de semana e todo dia ele quer ficar no videogame, não pode ir no parquinho do prédio, não pode nada. Então a gente deixa, né? Porque um pouquinho para ninguém enlouquecer também. Exatamente. Eu tive que mudar as regras na minha casa. Então agora ele pode jogar videogame todo dia, mas tem um período curto. Aí eu falo para ele que ele só pode jogar videogame se ele for brincar na varanda um pouco para tomar um pouco de sol. E às vezes a gente fica brincando na varanda, eu deixo ele andar de patinete na sala. A gente tive que mudar algumas coisas e eu mesma comecei a fazer mais yoga, que eu já tinha introduzido na minha vida há alguns anos, mas que às vezes pela correria de acordar muito cedo não dava tempo. Então agora eu tô conseguindo fazer todo dia de manhã, porque não é todo dia que eu tô saindo de manhã, então... E a minha corrida que ficou muito comprometida, né? Então, no início, eu tinha eliminado a corrida e estava fazendo exercícios funcionais que o meu treinador estava me passando. Até a gente chegou a gravar, antes de realmente entrar em quarentena, a gente chegou a gravar alguns exercícios e até colocamos no YouTube. Mas a corrida em si faz falta. Quem gosta de correr, tenta fazer os funcionais, tudo, mas sente falta de correr, né?
Então, até tem uma amiga minha que estava postando que ela estava fazendo corrida estacionária, que ela tinha feito 10 quilômetros na sala da casa dela, e o apartamento dela é pequeno. Eu falei, meu Deus, como que é isso? Eu preciso aprender. Aí eu comecei, aí um dia eu tava lá muito entediada em casa, falei, não, vou tentar a tal da corrida estacionária. Fui na varanda, tava finalzinho da tarde, com o pôr do sol, super bonito, e eu fiquei lá na varanda, indo pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Quando eu vi, eu tinha feito 7 quilômetros, e eu achei aquilo sensacional. Eu falei, cara, vou fazer isso todo dia, é ótimo. Que treino pra mente também, né? Gente, amei saber. Não, e dá. Eu falei assim, eu não vou conseguir, isso vai ser muito chato. Não, na minha cabeça, pus uma música, passou mais rápido do que na esteira, sabe? A sensação. Então, assim, foi ótimo, e eu tenho feito muito isso também, essa corrida estacionária. Às vezes eu consigo, no meu prédio, eu moro num prédio muito pequeno, com poucos apartamentos, então eles permitiram que a gente agendasse para usar a academia. Então, às vezes, quando eu consigo, quando eu sinto segurança, eu desço e eu uso um pouco a bike, mas eu ainda prefiro ficar em casa a maior parte do tempo. Então, eu faço muito essa corrida estacionária em casa, e a yoga é o que me mantém mais sã. E eu tenho alguns pezinhos também. Eu preciso fazer o exercício todos os dias, porque senão a gente muda o humor, entra naquele mau humor, naquela depressão, naquele tédio. E isso tem me ajudado muito. Assim, tô aprendendo coisas novas. Não, ajuda demais mesmo. Eu que sou super esportista e tô acostumada, por conta do início do isolamento, eu fiquei acho que uns 20 dias com o pescoço travado, uma dor de cabeça que eu nunca tinha sentido, e eu não conseguia praticar exercício dentro de casa. Demorou assim 1 mês e meio para eu tomar uma atitude de iniciar, e aí às vezes melhora, às vezes piora, eu não consigo realmente manter um ritmo. Isso é a nossa próxima pergunta, para falar a verdade. Eu queria que a Bela falasse um pouquinho antes de como que tá sendo a rotina para ela. Então, eu tenho tido essas oscilações também. No começo era tudo maravilhoso, era aquele domingo eterno, né, que durava a semana inteira e a gente achava uma maravilha. Depois chegou, nossa, isso não vai ter fim, e agora o que eu vou fazer? E aí era um momento de, né, as crianças sem muita rotina, tinha que acompanhar a escola, tem que acompanhar, né, a escola online e tal, mas chegou um momento que eu falei, eu vou me despedir de qualquer culpa da gente dormir todo mundo 3 horas da manhã, de deixar a pia, a louça suja dentro da pia, de ficar o dia inteiro com a cama sem fazer, e aí depois de um tempo eu falei, não, isso não tá legal, então vamos mudar tudo de novo. Então eu tenho essas oscilações, assim, é muito difícil. Eu sei que a gente, pelo menos que tem, né, tudo, a gente tem todo o básico, a gente acaba, porque a gente não precisa, né, muitas vezes se importar com o que a gente vai colocar na mesa de jantar, né, na refeição seguinte, e a gente começa a ver notícias e tal, a gente tem muito espaço na nossa mente para pensar nessas coisas horríveis que estão acontecendo. Então, assim, isso entristece a gente, né? Eu acho que é muito, assim, todo mundo tá mal, não tá sendo bom para ninguém. Porém, o que a gente pode fazer para melhorar um pouquinho? E é o que eu tenho feito. Eu acho que a rotina, a gente estabelecer um tipo de rotina é muito importante. Então, estabelecer uma janela de horário para acordar. Eu tenho praticado a meditação, né, todo dia de manhã, os 5 ritos tibetanos que eu faço, também me ajudam muito. Às vezes. Você faz? Faço. Ai, que máximo! Eu amo, tem me ajudado. Enfim, eu faço isso já há muitos e muitos anos, mas isso me ajuda muito. Eu não fiz na quarentena, antes eu fazia. Eu tenho um médico de Campinas, o Dr. Bento, que me passou. Ele é fisioterapeuta. Ele me passou e ele fala, é muito bom pra esportista, muito bom, tem que fazer. E foi importante você falar uma janela. Maravilhoso! Uma janela de aprender isso. Me fala sobre a gente te manda o link. São 5 exercícios, assim, bem rapidinhos, que aí você faz essa sequência uma vez só e deu. Nossa, tem lá no meu canal do YouTube, coloca, se botar Bela Gil, 5 ritos tibetanos, eu mostro todos os exercícios lá. É muito bom.
Mas é isso que a Karen estava falando. Eu preciso estabelecer uma janela de horário. Sim. Não dá para eu falar, eu vou acordar às 10 horas da manhã, eu vou acordar às 8 da manhã. Não existe. Eu posso acordar entre 8 e 10 ou entre 10 e meio-dia, dependendo da hora que eu vou dormir. 9h30 e meio-dia. É isso. Pode ser qualquer horário aí nesse meio tempo. A gente acaba ficando na janela das crianças, né? Porque na hora que eles acordam, a gente não tem mais opção. Exatamente. Exato. E aí eu falei, então eu tenho estabelecido esse tipo de rotina, assim, né, mental e física para começar o dia. Também tenho feito lives de treino para dar aquela, né, suada e aquela sensação, né, aquele rush de dopamina e serotonina que a gente precisa para a gente se sentir super bem. E, obviamente, tudo isso linkado, conectado com uma boa alimentação. Então, eu acho que esse momento é um momento para a gente não cair nas armadilhas dos produtos ultraprocessados e mega industrializados, porque eles têm um aspecto, né, neurológico muito impactante, né? Eles podem deixar a gente mais deprimidos, eles podem deixar a gente mais doentes, então é a hora da gente focar na comida de verdade, na comida de panela, nas frutas, legumes e verduras, e a gente tem mais tempo, a gente está com tempo em casa, né? A gente está com mais tempo em casa, então pegar a criança quer um biscoito, a criança quer um bolo, não precisa sair e comprar os industrializados, vamos fazer em casa. Eu acho que é um ótimo convite para a gente levar as crianças para a cozinha, para a gente entender o que a gente está colocando no nosso prato e, obviamente, fomentar uma alimentação mais saudável para a gente ficar mais feliz dentro de casa nesse período de quarentena, porque é muito difícil. Os ultraprocessados só vão deixar a gente mais e mais para baixo e isso a gente não quer. Então, é o que eu tenho feito aqui em casa. Mais preguiçosos, exato. E quem tem um companheiro junto, passando a quarentena, envolve também para lavar louça, porque essas atividades geram bastante louça. Com certeza. Muita louça. Acho que é por isso que eu não cozinho muito, viu? Porque eu detesto lavar louça. Às vezes eu prefiro comer uma comida fria, assim, um alface, um tomate, um negocinho, do que ter que fazer alguma coisa que vai sujar a louça, porque a minha pior hora do dia é a louça. Eu não me importo em lavar, o pior é secar. Eu falo bastante sobre isso, porque o trabalho doméstico não remunerado ele é feito majoritariamente pelas mulheres. E muitas vezes, né, mães acabam ficando sobrecarregadas com essas tarefas porque os homens acham, né, que o nosso, né, mundo patriarcal e machista acaba fazendo com que os homens imaginem que essa tarefa é só para as mulheres. E então, eu acho que essa quarentena também está mostrando para as pessoas, principalmente para os homens, né, o valor do trabalho das mulheres, esse trabalho que ele é invisibilizado, né, ele é totalmente invisível, mas agora as pessoas estão vendo que a louça, se você não lavar, ela vai ficar ali na pia suja, e então é hora da gente prestar atenção nessa divisão, nesse compartilhamento das tarefas domésticas. A louça e o chão, né? O chão, as camas, cai uns pingos no roupas. chão, que não importa o que você faça, sempre tem uns pingos com sujeira em cima. E a gente tem dividido aqui, essas tarefas básicas acabam ficando com o meu companheiro, porque é mais óbvio. Eu não sei se vocês fazem algum tipo de divisão aí desse jeito, mas como eu sei mais o andamento da casa do que ele acaba ficando com o óbvio, que é tipo lavar a louça, guardar a louça, colocar a roupa, sabe? Essas coisas que são mais diretas. E eu fico mais com a parte de planejamento e tem funcionado aqui. Mas vamos... Pode falar, desculpa. Não, desculpa. Eu ia falar que na minha casa, meu marido que cozinha, porque eu sou muito ruim disso mesmo. Então, ele faz a comida, eu até lavo a louça. Mas, assim, ele que cuida dessa parte de cozinhar, de fazer essa parte da cozinha, todas é ele. Eu só lavo a louça mesmo e o resto, chão, tudo, a gente divide. E divide com um robozinho que eu comprei, um robozinho que aspira e passa pano, que é maravilhoso, tá ajudando muito. Isso é maravilhoso. Mas eu tô aqui, eu já gosto da cozinha, né? Então, o meu lugar é na cozinha, eu amo. E o meu marido fala que as crianças só sabem falar 2 palavras nessa quarentena: papai. Então, assim, eu falei, tá ótimo.
Ótimo. E é normal, né? Uns dias a gente tá mais animado, mais animados, outro dia mais desanimada. Como é que vocês fazem para aquele dia que o desânimo bate? Eu me rendo. Quando o desânimo bate, menina, aqui não tem jeito não. Eu fico desanimada o resto do dia mesmo. Mas tem alguma dica, alguma coisa que a gente pode fazer para tentar dar uma restaurada aqui, para pelo menos praticar alguma atividade? Olha, eu tenho tido dias bem desanimados às vezes. E o que eu percebi que funciona muito, que eu não posso me entregar assim, falar, poxa, eu tô desanimada, vou deitar na cama e vou dormir pra ver se esse dia acaba, sabe? Não, e se eu fizer isso... Ah, não pode? Não pode? Não, pra mim... Pra mim, quando eu faço isso se arrasta, sabe? Assim, eu percebo que no dia seguinte eu vou acordar desanimada de novo. Com certeza. E só vai virando uma bola de neve. Então, assim, eu tentei já... teve alguns dias que eu gosto muito de fazer meditação guiada. Então eu pego muito no YouTube algumas meditações guiadas, tem alguns canais que eu gosto muito já, que eu tô acostumada a seguir. Então assim, às vezes eu pego e eu faço, às vezes 2 meditações guiadas para dar uma, sabe assim... Voltar pro corpo. Restaurada no HD, aqui no pensamento. E exercício. O exercício é uma coisa que não tem jeito. Depois que eu faço exercício, parece assim, pronto. Ah, melhorou. Agora vamos começar o dia de novo, sabe? Mais ou menos assim. Eu gosto muito. São 2 coisas que, nos dias que eu tô muito desanimada, o exercício e uma meditação guiada, mais direcionada para aquilo que tá me angustiando, sabe? Isso ajuda muito a dar uma aliviada naquela sensação no peso. E desligou a televisão, não assisto notícia, não entro em Facebook, Instagram, não entro em nada disso, porque ultimamente você entra nessas coisas, é só bombardeio de notícia ruim e isso me deixa mais angustiada. Então, nesses dias que eu tô muito mal, eu não vejo nada. Eu vou cuidar de mim só. E você comentou sobre fazer a meditação guiada. A Centauro tá oferecendo live de treino para ser feita em casa todos os dias no Instagram, então. E é uma boa, né? Fazer junto com a live, você sente que tá fazendo com as colegas, dá uma incentivada a mais. Como que você tá fazendo aí, Bela? Com certeza, eu sou adepta das lives, eu adoro live de exercício, porque é isso, não tem jeito, você tá ali ao vivo, tem que fazer. Porque depois, quando você às vezes vai ver gravado, aí você fala, eu vou pular esse exercício, eu não vou fazer esse. Não, live é muito bom. Não tem, exatamente, não tem desculpa, você ninguém tá ali, tá se vendo, sente né? um pouco pressionada, assim, né? E aí dá certo, mas assim... Não sei se é o contrário da Juliana, mas às vezes, eu acho que eu sou capricorniana, assim, eu sou muito autocrítica, eu tô sempre exigindo muito de mim. Quando eu tô nesses dias, aconteceu, principalmente essa semana, lua cheia, TPM, nossa senhora, foi bem difícil essa última semana. Eu fiquei, assim, uns 2 dias mal mesmo, assim, desanimada, acordando já cansada, sabe? Com preguiça, Sim. E aí eu falei, quer saber? Eu vou acolher esse sentimento, assim, eu vou entender isso, porque eu não sou esse tipo de pessoa normalmente, mas eu queria, né, tava sentindo alguma coisa, eu precisava acolher. E aí eu conversei também, a gente fez um grupo de família no Dia das Mães, e aí todo mundo conversou, eu falei um pouco sobre isso, aí todo mundo se ajudou. Eu acho que nesses momentos também é muito importante a gente poder conversar, a gente poder expressar esse sentimento. Então, a minha irmã também estava assim, a gente trocou muito, eu falei, que bom, eu não estou sozinha, é muito bom você sentir que isso que você está sentindo não é algo excepcional, que isso também você pode estar dividindo com outras pessoas, e isso faz você se sentir acolhida, faz você se sentir bem. Então, foi o que eu fiz, assim, eu falei, olha só, pessoal, tô mal, e eu vou acolher isso, conversei, e também uma coisa que me ajuda, que eu
tenho feito alguns dias nessa quarentena, porque normalmente a gente acaba ficando ansioso e acaba, né, indo a cada 5 minutos na geladeira pegar alguma coisa e tal e tal. Então eu tem dias que eu faço uma desintoxicação, assim, passo o dia inteiro tomando chazinhos, ou comendo só fruta, ou comendo só legumes, dá uma desintoxicada, porque isso também gera uma sensação de bem-estar, principalmente no dia seguinte, você acorda assim, zerado, sabe? Então isso pra mim tem sido muito, muito bom. Pegar um dia da semana assim e dar uma desintoxicada realmente funciona muito bem. E falando nisso, né, você que é a inspiração no quesito alimentação, e já estamos falando sobre esse assunto, você tem alguma dica de alimentos para antes e para depois dos exercícios? E então, para antes dos exercícios, né, é sempre bom a gente comer algo que tenha mais substância, assim, mais carboidrato, mas isso também é muito individual. Eu acho que a gente tem que respeitar muito a individualidade de cada um, a individualidade bioquímica de cada ser humano. Eu sou uma pessoa que faço muito bem, eu me dou muito melhor fazendo exercícios em jejum. Não sei se a Juliana vai falar alguma coisa. Pois é, tem gente que não consegue. Se eu acordar de manhã, comer e for fazer exercício, meu rendimento vai cair muito. Em jejum, eu me sinto muito melhor. Então, normalmente, eu faço exercício, né, na parte da manhã, então eu faço em jejum, e depois eu como, eu acho que é importante você comer, né, uma boa fonte de proteína, não necessariamente precisa ser proteína animal, mas precisa de um pouco de carboidrato para conduzir, né, a proteína para dentro para os músculos. Então, pode ser uma vitamina com leite vegetal, se você quiser você pode botar a proteína também, enfim, a proteína que você quiser, mas a gente usa aqui em casa às vezes a proteína à base de cereais e uma fruta, né, para esse carboidrato. Então, essa vitamina, a gente bota folhas verdes também, faz um shakezinho bem gostoso pra gente consumir depois. Mas também pode ser logo um prato de comida, né, um carboidrato, uma batata doce, um arroz integral, aquele prato, o arroz, o feijão, e aí é muito importante, né, para quem, eu tô falando porque a minha alimentação, aqui em casa a gente não consome nada de animal, a gente não consome carnes, então eu tô falando muito por uma experiência também de casa. Então o nosso prato é sempre um cereal integral, ou um inhame, uma batata doce, uma batata baroa, né, uma raiz assim rica em amido, e as leguminosas, né, o feijão, o grão de bico, a lentilha, que são fontes riquíssimas de proteína, e isso basta para a gente também não quer ficar mega gigante, a gente não precisa aumentar aqui o nosso consumo de proteína para ficar super forte. Então, somente o arroz combinado com feijão, com vários legumes e verduras, já basta para ser a nossa fonte de nutrientes e proteína para a gente, enfim, se manter saudável. Mas, se você quiser, pode comer ovo, pode comer, né, uma carne, e, né, que são fontes também de proteína. Mas aí vai muito da alimentação específica de cada um. Sim, eu achei muito importante você falar sobre a individualidade de cada um, né? Até no caso do jejum, que tem pessoas que se adaptam e tem pessoas que não se adaptam. Então, às vezes, né, a galera sai fazendo o que leu na internet, o que viu e segue fazendo sem perceber que aquilo não tá fazendo bem. Eu, por exemplo, tentei o jejum e não me faz bem, de verdade, já tentei várias vezes, eu desmaio mesmo, cai a pressão, mas eu sei que para muitas pessoas funciona. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não sobre isso especificamente, mas sobre o assunto. Depende muito do tipo de exercício também. A gente costuma... Tem muito paciente que vem, né, questionando isso. Eu vou fazer exercício em jejum. Se eu fizer exercício em jejum, eu vou emagrecer mais ou eu não vou emagrecer? É melhor, não é melhor? Eu falo, depende muito do seu metabolismo, depende do tipo de exercício que você vai fazer, depende da intensidade do exercício, depende do objetivo que você quer atingir
Normalmente, quando a gente quer atingir performance, não é muito interessante você fazer em jejum. Então, o pessoal que corre, o pessoal que está treinando para uma meia maratona, uma maratona, não é muito legal você fazer em jejum, principalmente porque os treinos são muito longos ou são muito intensos. E aí, a linha é muito tênue entre você fazer exercício em jejum e perder mais gordura ou começar a catabolizar, perder músculo. Então, tem que ver bem o que você vai fazer. Se você vai fazer uma caminhada, um yoga, um pilates, um exercício mais leve, com duração de 30, 40 minutos, ok, você fazer em jejum, legal, pode fazer, pode até ser interessante. Agora, se você vai fazer uma corrida, um negócio que vai durar 1 hora, uma corrida mais intensa, um treino de HIIT, talvez você vá se sentir mal aí e pode até ser que você entre num metabolismo de catabolizar. Então, assim, depende muito do que você vai fazer, da intensidade que você vai fazer, de como que o seu corpo está acostumado com aquilo, né? Porque a gente vê o pessoal que gosta de fazer dieta cetogênica, eles vão muito bem em jejum, porque o corpo deles já está muito acostumado ali na cetose, então às vezes vai com café com óleo de coco e consegue fazer uma corrida, mas isso depende muito do que ele já estava fazendo, entendeu? Ele foi adaptando o corpo dele àquele tipo de metabolismo, a fazer aquela atividade. Então, tudo tem que olhar mais, assim, personalizado. O que você quer, qual exercício você vai fazer, qual intensidade você vai fazer, o que você tem feito ultimamente. Aí a gente consegue achar Não existe uma fórmula mágica para todo mundo, sabe? Mas, ó, se vocês pudessem citar, assim, alguns alimentos que são... Alimentos. Universais. Eu vou falar os meus aqui. Eu uso muito inhame pra tudo. Inclusive no café da manhã, que as pessoas até acham estranho. Eu tenho alguns vídeos no meu canal mostrando o café da manhã e todo mundo fica assim, nossa, inhame. E eu mesma demorei pra acostumar. Mas é da região, né? Aqui, então, em São Paulo... São Paulo não é... É estranho, né? Se acha estranho. Mas eu acostumei. Eu vim de uma família que tomava café com leite e pão com manteiga. Hoje, leite nem entra em casa. Então, foi uma grande adaptação. Mas hoje, eu sou a pessoa do inhame. Assim, boto beterraba também, tudo que eu puder. Deixa eu ver, se fosse 3 alimentos, seria acho que inhame, batata doce e raiz de bardana. Gosto dos 3, assim, uso bastante. Ai, você come bardana, que maravilha! A minha filha ama bardana. A gente zoava ela quando ela era pequenininha. Teve uma época que ela gostava muito de peixe. Agora ela não come mais peixe. Ela não come peixe, carne por opção. Mas quando ela era pequenininha, ela gostava de peixe. Aí a gente falava pra ela que era o peixe bardana. E aí ela começou a comer. Pra mim, assim, eu gosto muito de comer antes do exercício. Na verdade, eu como todo dia de manhã, porque eu gosto muito mesmo. É aveia. E eu faço tipo um mingau, mas eu não cozinho ele. Eu ponho leite de amêndoa e aveia e misturo e ponho um pouquinho de proteína de chocolate. Fica bem bom, fica ali um mingau de chocolate. Eu adoro isso. E quando é época que eu acho fácil, assim, bom, eu gosto de pôr frutas vermelhas, morango, gosto de uma fruta, dessas frutinhas vermelhas em cima também, que eu gosto muito. E pra mim, isso é suficiente. As frutas vermelhas, a aveia com o leite de amêndoa. E um café tá ótimo. Já vai completo, entendeu? Eu gosto muito disso. E na volta depende do horário, né? O que vai fazer. Mas, às vezes vai até comer alguma comida mesmo, uma banana, um ovo, que eu ainda como ovo, alguma coisa assim. Bela. Só completando um pouco o que a Juliana estava falando sobre aveia, também aqui tem muito mingau de aveia, porque as crianças amam, então a gente aqui faz também, né, com leite de castanhas ou amêndoas ou coco, com aveia e bota fruta, banana, canela, fica uma delícia. Mas cacau, mas se você não quiser enfim, esperar o mingau ficar pronto, sendo que em 5 minutos está pronto, mas você pode fazer exatamente o que você falou, Juliana, e fazer à noite isso, deixar na geladeira, porque daí a aveia vai inchar
e aí vai dar aquela textura mais de mingau e também para digestão vai ser melhor, porque ao invés dela inchar na sua barriga, ela incha no potinho na geladeira, então você fica saciado também e não fica com aquela sensação, né, mais pesada. Então é só uma dica, ideia. Assim, que também é uma outra ideia que você pode fazer. E pode fazer a mesma coisa com granola também, né? Se você gosta da granola e chia, pode colocar antes. Eu ouvi dizer que é importante moer ela antes de consumir. Aí eu tenho moído. Porque senão ela sai inteira. E aí você não absorve muito as propriedades, os nutrientes dela, ômega 3 que ela tem, então é importante triturar sim. Tá. E, gente, o que vocês têm feito aí com atividades com crianças? Aqui a gente passou por todos os níveis de bricolagem, TV, como a gente já falou, que tá um pouco mais liberado, um pouco mais flexível. Eu fico um pouco noiada de querer fazer as coisas com ela. Temos desenhado demais e pintado muita coisa. E agora, essa semana, a gente começou uma casinha de fada. Pegamos uma árvore, estamos colando gravetinho, essas coisas, e tem distraído um pouco. Como é que tá sendo aí? Inclusive, na parte de atividade física, que é onde eu tenho mais dificuldade com ela. Eu tenho um menino, né? Então o menino é um pouco mais agitado e é muito difícil ele querer fazer alguma coisa paradinho, assim, pintar. Ele não quer paciência, não tem paciência, já tentei. Mas vamos fazer um negócio diferente? Não quero. Às vezes ele gosta de assistir um programa num canal de TV de uma menina que faz umas experiências. NetGeolab, alguma coisa assim, e às vezes ele se anima a fazer alguma experiência que ela faz, sabe? Mas assim, legal. É muito raro. O que ele gosta é de brincar. A gente tá brincando muito de Angry Birds, de zumbi, que ele tem uns bonequinhos de pelúcia de zumbi, então a gente monta as estratégias de um lado, um lado zumbi, um lado as plantinhas, e aí a gente ficar jogando bola, que menino, né? A gente fica cada um de um lado da sala jogando bola, faço muito isso. Brinco com ele. Outro dia eu desci na parte externa do prédio e a gente ficou brincando de correr em volta do prédio, assim. Então a gente ficou correndo dentro do prédio, mas em volta, assim, sabe? Pra ele se mexer um pouco, porque eu fico angustiada dele ficar o dia inteiro sentado, parado, brincando, assim, só sem atividade, sabe? Eu falo, pelo amor de Deus, você precisa fazer alguma atividade, vamos correr, vamos brincar de pular, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, às vezes até eu fazendo exercícios, meus exercícios ele quer fazer junto. Aí ele pega e começa a tentar fazer os agachamentos, abdominal, ele começa a brincar de fazer junto comigo. Mas eu sempre tô tentando fazer alguma coisa, nem que for ficar jogando bola dentro de um lado pro outro pra sala, assim, pra ele se movimentar, porque é muito importante que eles se movimentem, até mesmo porque eles estão numa idade, eu não sei a idade exatamente do de vocês, mas o meu, nessa idade de 6, 7 anos, é uma idade que se ele se acostumar a ficar muito parado ali na TV, ele vai começar a criar o hábito e vai ser muito difícil tirar isso depois deles, entendeu? Tá sendo um esforço para os pais, né, de tentar encontrar esse equilíbrio. Porque é uma idade que eles se adaptam muito fácil a qualquer coisa. E se você deixar, tanto na alimentação, se você deixar eles comendo bobeira o dia inteiro, se você deixar eles indo na cozinha o dia inteiro, comer o dia inteiro, isso eles vão levar pra vida, entendeu? Eles vão criar esse hábito e mesmo depois que terminar a quarentena, eles vão querer ficar sentados o dia inteiro, eles vão querer ficar preguiçosos e vão querer comer o dia inteiro também. Então, às vezes a gente tem que dar umas direcionadas aí para não criar esse hábito, não estabelecer ali, não enraizar isso e eles quererem levar para frente, porque são hábitos muito difíceis de eliminar depois, né? Então eu fico, às vezes eu sou até meio pentelha, meio chata, fico, B, vamos brincar, B, vamos levanta, B, vamos fazer isso, vamos correr aqui. Ah, não, mamãe, agora eu não quero, agora eu quero brincar aqui. Não, B, vamos brincar um pouquinho de fazer outra coisa, vamos correr aqui comigo. Vamos ali na varanda, ele não quer, não, vamos ver. Ai, não, depois você vai deixar eu assistir desenho. Eu falo, depois eu deixo, agora vamos fazer outra coisa. Porque senão eles vão ficando ali até não querer fazer mais nada, né? Uma coisa legal da alimentação, que eu acho que até você faz também, e eu fico quando eu fico com vontade de comer, eu
tomo chá, bastante chá. Então, eu sinto que se você ficar tomando chá durante o dia, eu tomo chá chinês, assim, da medicina chinesa, que são meio fórmulas. Então, ele acaba trazendo uma saciedade. Eu introduzi pra minha filha desde cedo também. Então, eu acho que isso ajuda muito a dar uma segurada, porque ele nutre o que você tá precisando. Às vezes, você come de larica, porque quer um negócio que seu corpo tá precisando e vai comer algo pra saciar aquilo e você nem sabe o que é. Então, a dica dos chás eu acho que é muito boa. Eu desde pequenininha eu ensinei a minha filha desde pequenininha não, mas a partir dos 3 anos, assim, quando eles, né, já começam a escolher também o que comer, a hora de comer e tudo mais, eu falava, filha, você tá com fome ou você tá com vontade de comer? Então, desde pequena, ela consegue distinguir o que é fome e o que é vontade de comer. E às vezes ela é bem sincerona. Mãe, eu tô com vontade de comer um bolo. Vamos fazer um bolo? Aí eu falo, não, vamos, mas você sabe que isso é só vontade. Ela, não, é só tô com vontade mesmo, mas vamos comer mesmo assim. Aí eu falo, tá bom, podemos. Então, ela sabe, assim, eu acho que isso também é muito importante, esse discernimento, né, pra gente poder aprender a lidar com a ansiedade, porque senão você confundindo a vontade de comer com fome, com você carência, vai comer toda vez com carência, com... Exatamente, ansiedade. Então, aí eu acho que é importante também ensinar isso como uma educação alimentar para as crianças, né? Essa diferenciação. E aqui em casa a gente tem uma varanda que é uma maravilha, assim, tá cheio de planta, a gente adora plantar. Então, o Nino, eu tenho um filho de 3 anos, que é o Nino, vai fazer 4 agora, no final do mês, e a Flor tem 11. Então, o Nino é mais interessado na horta, ele adora plantar, regar, então a gente perde assim, ou na verdade ganha 1 hora trabalhando ali com as plantas, e isso de uma maneira ou de outra é um exercício, assim, é uma atividade. E a gente também gosta muito de cozinhar, então a gente vai para a cozinha, então a gente fica 1 hora cozinhando para depois poder comer, isso distrai bastante. E, obviamente, tem as brincadeirinhas que eu faço muito aqui em casa, eu tento tirar pelo menos 1 hora assim, do meu dia para dedicar 100% para eles nesse, né, ou fazer um quebra-cabeça, ou brincar de caça ao tesouro, ou fazer gincana, eu boto, sabe, pilhas de almofada, aí tem que pular a almofada, passar por debaixo do sofá, aí, enfim, essas, sabe, gincanas, assim, que a gente faz. Eu adoro. Cabaninha, aí a gente faz, enfim, 1000 coisas. Eu participo também, às vezes eu tô com preguiça, aí eu falo, não, agora vocês vão disputar, eu vou ficar aqui só de juiz. E aí, mas aí também quando dá, sei lá, 8 horas da noite, a TV tá liberada e fica até... Aí eu falo, não, agora também é o meu momento, pelo amor de Deus, pode ver a TV, eu preciso ler, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de paz. Então, tem... assim, eu acho que a gente nessa quarentena não tem muita regra. Eu acho que a regra é a gente estar bem, a gente estar feliz. E eu tô realmente, assim, me despindo de muita culpa. Esse sentimento de culpa não tá habitando em mim mais. Eu tô realmente tentando, porque eu acho que quando a gente tem uma base, né, de educação, de alimentação, de rotina, que é super saudável, tudo isso que tá acontecendo é uma saída da rotina, sabe? Então, acho que também é importante a gente diferenciar, né, o que é a nossa base e o que coisas esporádicas, né, esse pulo para fora da rotina. Então, e isso também anima um pouco as crianças, porque a gente também tem que pensar que a gente está, nesse momento de quarentena, a gente pensa muito na gente, como está sendo muito difícil, mas imagina para as crianças, né, sem poder brincar com os amigos, sem ter um apoio também muito forte emocional, e então acho que a gente precisa ter um olhar mais empático, um olhar mais carinhoso, um olhar mais cuidadoso com eles. Então, é um momento
momento que eu tô relaxando, assim, e eu acho que... Porque eu consigo relaxar porque eu sei que muitas coisas, que a base, ela tá bem fundada, sabe? Então, acho que isso é importante. Eu não tenho problema em, né, dar 8 horas da noite, ligar a TV e deixar eles assistindo TV o tempo que eles quiserem, porque isso não é rotina da nossa vida. Quando a gente, né, voltar para enfim, sair do distanciamento social e tudo mais, isso vai mudar, porque a base ele já tem, é uma base mais sólida, a base da alimentação é boa, da educação é boa, então acho que nesse momento eu posso, enfim, dar um passinho para trás e deixar eles mais soltos e ter um olhar mais flexível. Muito bom. No podcast Elas Movem Elas, sempre contamos com o depoimento de alguém especial para contribuir com o papo. Confira os drops a seguir. Oi, meu nome é Adriana Camargo, eu sou professora de yoga, sou formada em educação física, né? Fiz uma formação que abrange também a aula para as crianças. Então, em muitas até das minhas práticas de yoga, as minhas filhas participam e é um grande prazer eu estar podendo, né, estar exercendo uma maternidade de forma plena nessa quarentena, proporcionando até atividade física dentro de casa para as crianças. A quarentena está exigindo da gente uma reinvenção, né? A gente está tendo que se reinventar na quarentena. E no começo, obviamente, como para todo mundo, né? Para mim foi um susto, assim. Acho que ninguém estava preparado para uma mudança tão radical de rotina. Então, logo nos primeiros momentos, eu resolvi fazer práticas, né, abertas, na internet, utilizando recursos próprios, né, para poder estar suprindo a demanda de pessoas que eu imaginei que estariam precisando muito de yoga e de um apoio não só físico, como também psicológico nesse momento. Então, eu tive essa ideia logo no começo da quarentena e tenho feito essas práticas, né, totalmente gratuitas, enfim, visando mesmo o bem-estar comum. Então, já a partir daí, já foi uma mudança muito radical na minha rotina. Eu que estava acostumada a ficar o dia inteiro na rua, né, e dando muitas aulas particulares e algumas poucas aulas em grupo. De repente, a minha rotina passou a ter muitas aulas em grupo, muitas pessoas novas participando, num contexto totalmente familiar e doméstico, né? Eu tive que adaptar o espaço para eu dar aula, eu tive que adaptar as ferramentas, né? Comprar equipamentos novos, enfim, e começar a lidar com várias atividades domésticas com as quais eu não tinha muita proximidade, nem muita propriedade, né? Eu realmente estava assim, com a minha rotina muito focada no dia na rua e as minhas filhas com escola integral. Então, elas saíam 8 horas da manhã e voltavam às 6 horas da tarde, né? Já com dever de casa feito, já com inglês, né? Uma escola que foca muito no inglês, elas já tinham todo esse estudo na própria escola e, enfim, e uma vida social também muito intensa a delas. E meu marido a mesma coisa, dando aula em faculdade, né, com uma rotina de ir para a faculdade, e ele também como empresário, tendo a empresa dele e ficando muito tempo na empresa. Então, o nosso dia a dia era praticamente de se ver de manhã cedo e depois, no final do dia, se ver um pouquinho também. E no final de semana, sempre fazer programação, todo mundo junto. Então, o que eu sinto é que com as minhas filhas, principalmente, essa relação familiar mudou de forma muito drástica e, apesar de todas as intempéries, assim, e tá com todo esse, né, com toda essa problemática do coronavírus acontecendo, essa quarentena está reaproximando muito a nossa família. Eu estou muito próxima das minhas filhas,
estou conhecendo elas de uma forma diferente, elas estão se aproximando de mim também de uma forma diferente, eu estou participando do dia a dia delas com escola, com inglês, com atividade física, e elas estão participando e conhecendo melhor o meu trabalho, né? Vendo melhor o que eu faço, entendendo melhor também o que o pai faz. Então tá havendo uma renovação e uma reformulação muito grande de toda a nossa família mesmo, né? Não só da nossa rotina, como nosso entendimento de um do outro, né? O que um é e o que o outro é. Está havendo um redescobrimento e, na verdade, eu acho que eu estou cada vez tendo uma admiração maior por elas, né? A minha admiração já era grande, agora ainda é maior, e também pelo meu marido, né? A gente vendo a outra pessoa trabalhando e vendo a forma como ela trabalha, a gente consegue entender melhor a dificuldade e o talento, né, dela. Então, isso está acontecendo em relação às minhas filhas, né, e em relação ao meu marido também. Está sendo uma relação boa e a gente está agora cozinhando juntos, fazendo os sanduíches juntos. Elas gostam de inventar sanduíche, a gente tem feito, né? A gente tem, nos domingos, ficado mais juntos também brincando, estamos jogando, né? Tem jogos que a gente nunca pegava e que agora a gente está pegando e jogando em família. Está sendo uma oportunidade realmente da gente não só se reorganizar, como ver realmente o que é mais importante, priorizar o que é mais importante, né? É o amor, né? E, enfim, está sendo um momento enriquecedor, em detrimento de tudo que está acontecendo, está sendo bem interessante. Eu estou conseguindo fazer a prática de yoga, eu pratico, tenho conseguido fazer meus treinos, voltei à minha rotina, né, de conseguir treinar. No começo a gente se dispersou um pouco, estava todo mundo muito assim, sem entender como estava a situação, mas agora já está tudo mais contextualizado e eu tenho conseguido fazer não só yoga, como meditação. Tem amigos meus que trabalham com ginástica funcional e tudo, e que eu já participei de alguns treinos, né? Acho muito bacana a forma como todo mundo está conseguindo fazer atividade em casa, está conseguindo se redescobrir. Várias pessoas me relatam que estavam afastados até do yoga e que agora, através das aulas na quarentena, estão conseguindo se reconectar, né, com isso, com a meditação, procurando um equilíbrio não só físico, como também emocional e energético, né? Então é um momento que várias pessoas estão descobrindo uma atividade física. Eu estou achando isso muito bacana. E meu marido também e as minhas filhas praticam atividade física dentro de casa, não só na escola, que elas agora têm educação física também online, tem várias aulas de circo e tudo online, como meu marido também tem feito todos os treinos com equipamentos que a gente já tinha, que estavam, né, como todo mundo que compra, deixa quase encostado ali no cantinho, mas eles têm sido muito utilizados. Todos os dias ele acorda às 5h30 da manhã e já vai fazer a atividade física dele antes das crianças acordarem. E assim, eu acho que uma marca como, né, a Centauro, que proporciona essa possibilidade de você estar adquirindo esses equipamentos todos para a prática de exercício em casa, está sendo importantíssimo ter essa possibilidade dessa compra, né, de ter marcas ótimas sendo ofertadas, né, através da loja. E é muito bom ter esse tipo de parceria, né, que ajuda demais a todas as pessoas conseguirem encontrar um equilíbrio nesse momento. Eu acho que é imprescindível esse tipo de serviço, que é importantíssimo existir e que está sendo essencial
realmente, principalmente agora, né? Sempre foi uma marca e uma loja que eu valorizava, né? Mas agora ainda mais. Tô muito satisfeita, né? Eu acho que as práticas que a gente pode fazer, além das práticas físicas, são a gente reparar no que a gente está comendo, porque a energia do alimento é uma energia que se transforma no que a gente é, né? A gente é o que a gente come. Então, priorizar alimentos também vivos, né? Frutas, legumes, verduras que têm muita energia vital e que trazem para a gente esse tipo de energia superior, né? Uma energia melhor. E também procurar uma alimentação mais leve, né? Para transformar esses dias em dias mais leves também nesse aspecto de você estar se sentindo bem, de você estar se sentindo disposto o dia inteiro e poder realizar tanto as atividades físicas como as atividades domésticas que agora estão sendo necessárias, né? Todo mundo está tendo que fazer alguma coisa em casa, como também o bom humor, né? Que essas comidas mais alcalinas, né? Que têm uma energia vital maior, que são menos processadas, né? Elas trazem para a gente uma energia também superior, uma qualidade de vida melhor. Eu estou levando agora sempre as crianças para fazer a prática comigo no domingo. Elas fazem uma prática ao vivo comigo e eu fico muito feliz de poder, nesse momento, estar levando uma mensagem positiva de saúde, de qualidade de vida e de realmente assim, uma felicidade grande que eu estou tendo, né? Que eu acho que é possível a gente sempre ver o lado positivo da coisa. Então, vamos aprender nesse momento muito, vamos ver assim, o que realmente é importante para a gente e sair dessa valorizando ainda mais tudo que a gente tem de bom no nosso dia a dia, né? Que é o nosso amor, que é a nossa família, que é a nossa saúde e o nosso bem-estar, e a gente ter tanta gente querida que a gente está tendo saudade, e saudade a gente só sente do que é bom, né? Um beijo grande e namastê. Agora a gente vai para o quadro Elas Dão a Letra, que é o momento que a gente pede para as convidadas darem dicas de conteúdo, livro, filme, hábito, pessoa inspiradora, o que vocês quiserem. Vamos lá. Olha, eu acho que esse período de quarentena está servindo para muita gente aprender coisas novas e assistir e ler coisas novas, né? Eu já há algum tempo não tenho conseguido mais assistir coisas muito violentas, tensas, então eu prefiro assistir coisas inspiradoras. E um filme que me marcou muito nesses últimos tempos que eu assisti é um filme, ele é espanhol, chama 100 Metros. Ele é maravilhoso para quem gosta de correr, ele é muito legal, e para quem não gosta de correr, ele é muito legal também, porque é uma história muito inspiradora. Não vou contar, senão fica, né? Mas ele tem a ver com spoiler, mas ele tem muito a ver com superação, com corrida, com a capacidade do ser humano de se adaptar e de achar um novo caminho. Eu acho assim, esse filme é incrível. E em relação à leitura, eu acho que vale a pena O Poder do Hábito. É um livro ótimo para o pessoal começar a ler agora e repensar como é que vai ser a retomada da vida e pós-pandemia, pós-distanciamento social, até pensando como é que você vai, que tipo de hábito você vai retomar e que tipo de hábito você vai querer substituir. E esse livro dá bastante informação para você conseguir mudar algumas coisas na sua vida. Eu acho que esses são um filme muito inspirador e um livro com muita informação
para quem quer mudar e ter uma vida mais saudável e ter atitudes mais saudáveis e uma vida mais ativa. Perfeito. E você, Bela? Bom, eu tenho lido bastante também e tenho assistido alguns filmes, mas eu vou dar a dica, na verdade, de um livro que foi muito inspirador para mim e muito transformador para mim, que eu li há muitos anos atrás, que é a autobiografia de um yogi, do Paramahansa Yogananda. É um livro muito, muito inspirador e eu acho que ele pode trazer muitos insights, assim, muitos pensamentos mais leves e ao mesmo tempo profundos sobre o momento que a gente está vivendo, que a gente pode levar, né, de bom, tirar alguma coisa de bom de tudo isso, de todo esse caos, toda essa crise, toda essa tristeza que a gente está vivendo. Então, esse livro, ele é realmente muito transformador, é a minha indicação. E outro filme, apesar de eu estar vendo vários, eu vou dar a dica de um que também tem a ver com corrida, que é um clássico, eu acho que muita gente já viu, mas é porque é o meu filme preferido da vida, que é o Forrest Gump. Um contador de histórias. Porque é um filme que eu sou assim muito apaixonada. Então, apesar de eu estar... Outro dia eu comecei a ler livros também clássicos, assim, tipo Gabriela, Cravo e Canela. Comecei a ler, mas vários outros. Eu tô lendo vários livros sobre, enfim, feminismo, tô lendo livros sobre física quântica, sobre também o poder de cura que a gente tem, né, do pensamento, do corpo, da nossa... Eu acho que isso também é muito importante. Então, eu tô aqui me enchendo de conhecimento, informação, mas esses dois clássicos eu acho que são imbatíveis. Muito bom. Eu tenho lido para Sky o livro da História Sem Fim, que é muito profundo e lindo, e ela acompanha super a história, assim, ela tem 4 anos, mas ela consegue acompanhar, é diferente do filme, é bem bonito. Então, quem tiver criança nessa faixa etária, eles já entendem. Vou deixar também o seriado Westworld, que a gente terminou agora. No começo da quarentena não rolou de assistir seriado, e agora conseguimos. Tem um filme e o livro que eu gosto muito, é O Atleta Interior, do Dan Millman. É muito bom também, para quem é atleta e para quem não é. Faz muito sentido. Então, agora a gente vai chegando ao final aqui, e queria agradecer pela participação de vocês. Foi muito legal nossa conversa. Pedir para vocês deixarem os arrobas de vocês e as redes sociais para o pessoal poder acompanhar e seguir. Obrigada, Karen. Foi um prazer. Esse é o convite, né? Eu gostei muito de conversar com vocês. Um prazer conhecer você, conhecer a Bela. E o meu Instagram é @giulirp, GIULIRP. E o meu canal do YouTube é Julie Panceira. E eu tô todo dia lá no Instagram, dividindo com vocês. E no YouTube, pelo menos uma vez por semana, tem um vídeo novo lá. Obrigada. Beijo para vocês todos. Obrigada, Gil. Foi um prazer. E o seu, Bela? Bom, eu também queria agradecer o convite, foi muito bom conversar com vocês, conhecer mais o trabalho de vocês, pessoas realmente inspiradoras. Adorei saber que tem gente que ama bardana e adorei saber que tem gente que come aveia de manhã também. Então, não estamos sós, eu acho que isso é importante, mas o meu arroba no Instagram é @belagil. E eu tenho um canal no YouTube também que eu reativei agora, chama Canal da Bela. E toda terça e quinta tem um vídeo novo, ou é uma entrevista, ou sou eu falando sobre um assunto atual, ou é alguma receita maravilhosa. Então também se inscrevam lá, tem muita coisa boa sendo compartilhada. Eba! Obrigada, muito legal. Ó, você pode usar a hashtag #ElasMovemElas, compartilha a sua história e segue a Centauro Esporte, a grande apoiadora desse projeto aqui e da nossa jornada. Um beijo para todo mundo e até logo. Legal. Acabou.